Então, eu vou me permitir, para variar, vou começar eu a apresentar aqui o nosso programa. Eu vou aqui falar sobre essa cortina de fumaça aí lançada pelo Gigolô da Jiquiti, né? E Nós junto vamos perder com. anunciante assim, já. Pô. Não, é verdade, tem razão. Mas eu prefiro perder esse tipo de anunciante aí do que continuar com um anunciante desse tipo, sabe? Não, não vale a pena. Os nossos patrocinadores são muito fiéis. Mas vamos lá. A campanha do Jair Bolsonaro, né, e seus seguidores estão aí insistindo, né, que algumas rádios brasileiras deixaram de exibir as inserções de sua propaganda, né, como se fosse uma grande conspiração, tendo Lula e o TSE, e até o Papa Francisco entrou na conversa, tá certo? E colocaram aí o tal do Radiogate, né? Que está sendo usado pela campanha bolsonarista para defender o adiamento do segundo turno. Onde se viu um negócio desse tipo? Eu fiz aí uma pesquisa bastante extensa sobre esse negócio. Aliás, o portal UOL conversou com advogados especialistas em lei eleitoral e mostraram que essa tese aí de do Radiogate não se aplica. Né? A acusação presume que é uma grande conspiração de centenas de donos de rádios, que na sua maioria são bolsonaristas, né? E conseguiram, essas milhares de rádios, manterem um segredo envolvendo milhares de pessoas, né? Que é o típico das teorias, né, de conspiração. Está bem no livro lá do Juliano da Empoli, né? O engenheiro do caos. É bem na cara, bem no tipão. Né? Outra coisa que eles colocaram, e é um negócio que é impressionante, o TSE hoje de manhã inundou as redes sociais com essa informação, que a responsabilidade das inserções, tanto no rádio e na televisão, são dos partidos políticos. Eles que são os encarregados de entregarem o material a ser divulgado e depois realizarem um monitoramento para verificar se as rádios estão ou não vinculando as inserções. Agora, a questão de meia hora atrás, estava uma entrevista do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Monitoramento, a BEMO, o rapaz chama Cláudio, e ele estava esclarecendo que, inclusive, o monitoramento é exercido por essas empresas especialistas a mando dos partidos políticos, e as rádios são indicadas pelos partidos políticos para serem monitoradas. E mais, não dá para fazer como estão querendo fazer, né? Dizendo que pegaram aí 8 rádios lá, né? Aquela empresa contratada pelo PL, e fazer dessa uma projeção para o resto pro resto do país. Eles falaram que isso não é possível e é completamente falso. Bom, não é, você pode projetar desde que você tenha a prova, né? Você pode projetar desde que você tenha as provas. Sim, não, mas e aí que o cara falou que é feito um relatório, o monitoramento é todo. Tem 3 tipos de monitoramento, e um dos que não é aceito é por streaming, que essa empresa aí contratada pelo partido do Bolsonaro fez, porque o streaming monitora as web rádios. E nas web rádios não é necessário e não tem a necessidade da divulgação de campanhas políticas, assim como não tem nem a necessidade de você vincular a hora do Brasil. Entendeu? Então, o streaming não serve como prova de monitoramento para esses locais. Tá certo? As campanhas, outra coisa que é muito importante, né, e que é uma falha aí dessa denúncia, vamos chamar assim, dos bolsonaristas, né, que as campanhas, ao perceberem a falha na exibição, não podem esperar semanas, né, para pedir a inserção.
e que a jurisprudência determina que eles têm 48 horas para reclamar, ou seja, eles não podem ficar armazenando um baita tempo, né, para dizer, eu tenho aqui 500 horas para colocar. Aqui não foi feito, né, por essa ou aquela rádio, então eu tenho 150 e não sei quantas horas, que é o caso aqui do Bolsonaro, né, para reclamar. O complô das rádios é um delírio, gente. É um delírio. Aquilo que chamam de prova é um lixo. Um lixo. Empresa que monitora a propaganda da Havan se mete a ser fiscal de horário eleitoral. Então, vocês entendam. A ideia é acusar, né, complô do TSE com o PT. Mas o tribunal, o TSE, não fiscaliza a execução de propaganda, mesmo que houvesse ainda problemas. Né? Então aqui eu vou pegar um trecho aqui, vou abrir parênteses aqui, é do Reinaldo Azevedo, esse trecho aqui. O Reinaldo Azevedo coloca o seguinte, 100 horas, uma interrogação. As inserções nos 23 dias de segundo turno somam 9 horas e 35 minutos, dividida entre 2 candidatos. Mas monitorou-se o DAIO, ou transmissão por internet, que não veicula propaganda eleitoral obrigatória. Acompanhar 8 rádios e generalizar o resultado para milhares, se verdadeiro, né? Como se nesse caso fosse possível fazer o cálculo amostral. É o fim da picada. Fecho aspas, Reinaldo Azevedo. Então vocês vejam, eles lançaram essa bala de prata número 2, porque a bala de prata número 1, o Júlio vai comentar daqui a pouco, tá certo? E a gente está esperando agora a bala de prata número 3. Eu, se fosse o Lula no debate de sexta-feira, eu ia ficar quieto, não ia falar nada, ia deixar o Bolsonaro falar, que não precisa nem falar, entendeu? Com tanto tiro no pé, tanta bala de prata no pé que eles estão se dando, é inacreditável, gente, é uma coisa absurda. Mas era isso, o meu comentário foi esse, eu fiquei surpreso. O TSE colocou aqui, eu vou até colocar aqui para vocês terem uma ideia, mas eles colocaram aqui hoje em todos os sites, em todos os lugares, esse aviso aqui dizendo que é responsabilidade dos partidos eleitorais fazerem a propagação da sua propaganda eleitoral junto aos meios de comunicação. E mais, o TSE disponibiliza lá uma sala de mídia, né? Tá até aqui o endereço, é sala número 502, tem lá e tem o e-mail para as emissoras, não sei o quê, divulgarem o material. Mas o TSE não é o divulgador desse material. A responsabilidade é única e exclusiva dos partidos políticos, tá bom? Então, meu comentário hoje foi esse, foi como relação a esse assunto, que é realmente um clima de desespero, um negócio absurdo. Se talvez eles tivessem uma campanha mais digna, eles talvez tivessem um resultado melhor. Era esse o meu comentário, gente. Não sei aí se vocês têm mais alguma coisa a agregar de informação. Eu tenho sim, Marcelo, se você me permite. Só faltou, Jean, você dizer que essas rádios pequenas do interior, elas foram inundadas de verbas de propaganda do governo. Foi a mídia que mais recebeu verba do governo, foram essas rádios do interior, que muitas vezes são ligadas à igreja, são ligadas a grupos políticos da região. Então não faz muito sentido esse tipo de coisa, né? Bom, vamos esperar para ver como é que se desenrola isso. E eu queria também explicar, para quem está assistindo a gente, como é que funciona um pouquinho como é que funciona esse processo de veiculação, porque eu fiz isso durante muitos anos e estou bastante acostumado com isso. Num caso de uma eleição municipal, vamos falar da parte que é igual ao todo, né? Vamos dizer assim. Numa eleição municipal, o candidato a prefeito, por exemplo, ou a vereador, ele grava as inserções
Na época não era mídia digital ainda, era um CD. As rádios da região, todas elas recebiam esse CD, era uma cópia para cada rádio. Essa cópia era entregue, protocolada, tá? E a rádio mandava para a gente o horário que seriam essas inserções, ou seja, o mapa de mídia. Olha, sua propaganda do seu candidato vai entrar no dia tal, na hora tal, depois na hora tal, depois na hora tal. E você acompanhava a veiculação, tinha uma pessoa no comitê, uma rádio escuta só para isso, para acompanhar se estava sendo veiculado ou não. E caso não saísse naquele horário, imediatamente pegava o telefone e ligava para a rádio, o que houve? Deu algum problema? Podia ser até um problema no CD, esse tipo de coisa. Hoje, todo esse processo é digital, mas a fiscalização continua exatamente a mesma. Você vai dizer, mas a campanha do Bolsonaro não tem como acompanhar 5.000 rádios no interior, a campanha do Lula não tem como fazer esse controle, mas existem os diretórios municipais. Esses podem fazer o acompanhamento e na hora eles têm autoridade para questionar, olha, aqui não foi nesse horário aqui, estava programado para as 10 horas, não saiu das 10 horas. E a rádio vai ter que se explicar ou dar uma compensação sobre isso. É simples assim. Não tem nada. Eu não me lembro nenhuma vez de ter recorrido no nosso caso aqui, o Tribunal Regional Eleitoral para reclamar desse tipo de coisa. Já aconteceu o problema com rádio? Já aconteceu. Mas muito mais por, não vou dizer incompetência, por falha da rádio, do que para prejudicar um candidato ou outro. Porque quem faz técnicas, né? Mais técnicas, porque a rádio não tem interesse, e se tiver esse interesse, ela vai ter que explicar por que o candidato tal teve 2 inserções contra uma do outro candidato. E eles podem perder até concessão, né, Júlio? Pode perder. Se houver uma fraude, como é que eu vou dizer, proposital, não tenha dúvida, perde a concessão e ninguém vai se arriscar com esse tipo de coisa. Ninguém vai se arriscar. Sabe, eu garanto que se houvesse uma auditoria por parte do Lula também, ia pegar falhas. Aliás, eu acho que era muito mais provável que essas rádios pequenas tentem tirar tempo do Lula, pelo quadro que a gente está vendo, pelo cenário geral, do que tirarem do Bolsonaro, que está dando verbas aí que essas rádios nunca tiveram. Não, tem razão. E aí, Marcelo, qual que é a sua visão? Foram perfeitos aí, cobriram. É isso aí, cortina de fumaça, talvez porque para a questão do Roberto Jefferson, que essa sim teve um impacto forte na campanha do Bolsonaro, né? E eles, de quebra, vão tentar achar alguma coisa para tentar melar o dia 30, né? Passado foi a urna, né? Já foi. O que mais que já foi aí? Já foi tanta coisa, Pesquisa recentemente. A pesquisa, agora foi a pesquisa, também primeiro turno foi as pesquisas. Então, assim, sempre tem uma questão nova aí. Agora é essa questão das rádios aí. É isso.